Regressamos com o tema General Data Protection Regulation, GDPR. Passo a palavra ao moderador desta sessão. Muito bom dia a todos. Como foi feita na introdução, o tema que nos traz aqui hoje é o novo Regulamento de Proteção de Dados. E antes de dar o pontapé de partida aqui a esta sessão, gostaria só de começar com uma felicitação e depois também um agradecimento. A primeira felicitação é, naturalmente, à APDC. Faz agora o 27º Congresso, agora talvez já não se possa chamar apenas das comunicações, porque estamos a falar de um congresso que tem um nível de transversalidade muito grande e, portanto, daí que o título é Digital Business, mas, sobretudo, pela capacidade mobilizadora e agregadora que a Associação tem tido ao longo dos últimos anos, juntando pessoas, empresas, também membros do Governo, ligando startups a multinacionais, meios universitários a empresas e, portanto, resulta que a diversidade de debates e de temas que estão a ser discutidos nestes 2 dias de Congresso sejam de um enorme interesse para o país. E, aproveitando o teaser de abertura deste Congresso, todos nós seguramente queremos um Portugal vencedor e, para isso, esta capacidade de mobilizar todos é fundamental. O agradecimento, naturalmente, à APDC também pelo convite. É o meu 5º congresso consecutivo e, portanto, tenho visto com agrado esta mobilização ano após ano. Este ano tenho um desafio adicional, que é moderar um debate sobre um tema no qual eu não sou especialista, mas para isso conto aqui com uns oradores de excelente nível e que me vão facilitar naturalmente a vida. Algumas notas introdutórias antes de iniciarmos então a sessão. Rogério Carapuça, presidente da APDC, ontem dizia na sua apresentação que esta revolução digital e a transformação digital faz com que haja empresas com níveis de capitalização bolsista superiores ao PIB de muitos países. Há também comunidades digitais com um número de utilizadores superior ao número de habitantes de muitos países. E, portanto, quando olhamos e somos confrontados com estes dados, a pergunta que se coloca é o que é que estas empresas têm de comum. E têm algumas. Muitas delas, ou quase todas, têm menos de 30 anos. Algumas delas já são desta década. São empresas cujos modelos de negócio são 100% digitais, que têm uma base de dados de clientes completamente global e, sobretudo, e introduzindo um tema que nos interessa para a sessão de hoje, tratam os dados de uma forma altamente sofisticada. E, portanto, quer isto dizer o quê? Quer dizer que esta digitalização e esta globalização levantam várias interrogações sobre como é que nos protegemos os nossos dados pessoais e daí, então, ter sido aprovado pela Comissão Europeia este novo regulamento que vai servir, então, aqui de tema central para a nossa discussão. Apresentando, então, os membros do painel. Começando da direita para a esquerda, temos Cláudia Fernando Martins, da Macedo Vitorino e Associados. Bem-vinda, Cláudia. Inês Antas de Barros, da Vieira de Almeida, Sociedade de Advogados. Bem-vinda, Inês. Joana Mota Agostinho, da CTSU e Deloitte Network Legal. Luís Neto Galvão, da CRS Advogados. E Pedro Vidigal Monteiro, da Teles de Abreu Advogados. Muito bem-vindo a todos. E para iniciar esta sessão, eu vou convidar a professora Isabel Calvão, Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, a iniciar então a sua intervenção. Muito bom dia a todos. Só uma pequena correção, agradecendo aqui o nosso moderador, Filipe Calvão. Eu acho bem que proteja os meus dados, mas não precisa ser com esse rigor, portanto, Obrigado pela correção. de fazer corresponder a outro. Mas é uma boa técnica de proteção de dados pessoais, a propósito, usar outros nomes e usar outras formas de identificação.
Ora, muito bom dia então a todos. Queria agradecer em primeiro lugar à PDC este convite para estar aqui hoje e saudar precisamente que no âmbito de uma conferência com tantos temas interessantes no domínio do comércio digital se tenha centrado também neste tema da proteção de dados pessoais, porque de facto hoje o comércio digital e as empresas no domínio do digital têm de facto que lidar com um conjunto de preocupações que nem sempre estão presentes no momento da construção dos próprios sistemas de informação, das próprias tecnologias de informação, das próprias plataformas ou aplicações que vão criando. E por isso a importância de se focar este aspecto. Claro que, especificamente aqui num contexto diferente ou num contexto novo, mais desafiante, que é deste novo Regulamento Geral de Proteção de Dados. Não saudei, e faço em primeiro lugar, além do moderador, saúdo também os meus colegas aqui oradores e especialistas nestas matérias de proteção de dados pessoais e procurarei ser o mais sucinta possível para não vos maçar também e deixar um amplo espaço de debate que é importante nestas matérias. O Regulamento Geral de Proteção de Dados vai, como sabem, passar a ser aplicado, ele está já em vigor, vai passar a ser aplicado em 25 de maio do próximo ano, e é um regulamento que traz, desse ponto de vista, algumas novidades. Eu não diria que é tão radical a transformação que ele introduz como alguns andam a anunciar, porque, na verdade, a transformação não é assim tanta do ponto de vista de direito substantivo, isto é, do ponto de vista dos princípios e regras do próprio tratamento de dados pessoais em si mesmo considerado. O que é que aqui temos de verdadeiramente específico, de novo, o que é que o regulamento pretendeu fazer, o que é que a União Europeia e os Estados-membros da União Europeia tentaram fazer com este regulamento? Tentaram conciliar, num novo contexto tecnológico, que coloca evidentemente desafios muito diferentes nos últimos 20 anos, considerando que a internet evoluiu como evoluiu, que temos hoje uma série de dispositivos que permitem transmitir informação nossa e que permitem, além do mais, fornecer um amplo campo de informação, de gestão de informação e de informação para a tomada de decisões, quer por parte do Estado, quer por parte das empresas, e, portanto, estou aqui a falar dos tratamentos massivos de Big Data e das tecnologias da inteligência artificial e das machine learning, das máquinas inteligentes, que têm esta capacidade de ir criando nova informação através de critérios que elas próprias vão criando também para a sua análise. Dizia eu que este novo contexto tecnológico traz, evidentemente, muitas novidades e, portanto, obriga a olhar para esta questão da proteção de dados pessoais numa perspectiva mais, diria, refinada, mais apurada. É certo que os valores que estão aqui em causa são essencialmente os mesmos e são os mesmos há 20 anos atrás ou há 40 anos atrás, quando a nossa Constituição Portuguesa consagrou este direito à proteção de dados pessoais. É a mesma preocupação, a mesma ideia de que quando há informação sobre os outros e há controle dessa informação por alguém, domínio, diria, de informação sobre alguém, há uma possibilidade de controle da vida dessas pessoas por esse que detém essa informação. E, portanto, é importante para manter um espaço de autonomia próprio de cada um de nós, como cidadãos, como indivíduos, para manter um espaço de liberdade de pensamento e de ação, para não estarmos condicionados porque sabemos que alguém nos está a ver ou porque alguém está a usar aquilo que nós vamos fazer ou dizer, porventura contra nós, porventura discriminando-nos. É com esta noção que esta legislação de proteção de dados procura sempre, enfim, ter presente esta noção de que é preciso acautelar estas dimensões e que a forma de acautelar, a forma instrumental de acautelar esta ideia de privacidade, liberdade e de autonomia privada passa essencialmente, ou passa também, pela proteção dos próprios dados pessoais, por garantir que eles não circulem indiferentemente e livremente, de mão em mão, no espaço europeu ou para fora dele. E, portanto, esta ideia de tentar que o titular dos dados, isto é, a pessoa a quem diz respeito os dados, volte a ter algum controle sobre a informação que circula sobre ele, é uma das ideias-chave deste regulamento. Como já era, de resto, na própria diretiva que antecedeu este regulamento de proteção de dados e a Lei Nacional Portuguesa que veio transpor essa diretiva. Mas, ao mesmo tempo, este regulamento tem uma grande preocupação com os interesses económicos. E, portanto, desse ponto de vista, aqueles que são os principais interessados neste tipo de conferências devem olhar para o regulamento como uma coisa positiva, porque, na verdade, ele reflete uma série de preocupações, sobretudo que grandes empresas que têm estabelecimentos em vários pontos da Europa, mas também outras empresas no domínio precisamente do digital, vinham suscitando e que era o entrave que esta questão da proteção de dados coloca ao desenvolvimento das atividades económicas.
Isto é, sempre que eu quero criar um novo sistema de informação, sempre que eu quero realizar um novo tratamento, lançar para o mercado um novo tipo de produto ou de prestação de serviço, vou ter de parar e esperar que a Comissão Nacional de Proteção de Dados ou outra autoridade de proteção de dados de Estado-membro autorize ou verifique se aquele tratamento de dados está em conformidade com o regime jurídico. Isto pode significar, em alguns casos, esperar muito tempo. Eu tenho aqui alguns advogados que têm pedidos de clientes parados, ou enfim, em análise, mas em análise com vários entraves, dentro da própria Comissão, há tempo, enfim, substancial, há um tempo substancial. E, portanto, nós temos consciência todos que isto é um entrave ao desenvolvimento da economia. Só que é um entrave é preciso qualquer coisa que garanta que se acautelem os direitos dos cidadãos. Não podemos pôr os interesses económicos à frente de tudo e, portanto, o regulamento vai procurar aqui fazer um equilíbrio, alcançar um equilíbrio entre estas diferentes dimensões. E quem diz o interesse económico diz também os interesses públicos que os Estados e outras entidades públicas prosseguem e que passam muito também pelo domínio de informação sobre os cidadãos e pelo tratamento da informação sobre os cidadãos. E, portanto, como é que se faz esse equilíbrio? Enfim, o regulamento tentou aqui um caminho. Um caminho que procura também dar resposta às novas tecnologias e que procura atender a tratamentos automatizados que cada vez mais se fazem para simples celebrações de contratos de seguro ou como os tradicionais contratos de crédito, que também já recorriam a algumas destas tecnologias. Ora bem, o que é que o regulamento faz? O regulamento não altera os princípios de proteção de dados, os princípios são os mesmos, as regras, como eu disse há pouco, sobre o tratamento de dados pessoais também são substancialmente as mesmas, com pequenas novidades, que são relevantes algumas delas, designadamente quanto ao consentimento dos titulares dos dados, mas no essencial é a mesma coisa. O que altera radicalmente é o modelo de supervisão. Isto é, o modelo que a Autoridade de Proteção de Dados, no caso português a CNPD, adotava, tinha até aqui nos termos da lei portuguesa, era um modelo de controlo prévio, ou seja, antes de se iniciar um tratamento de dados, tinha que passar pela Comissão, seja dependendo de uma autorização, seja, porventura, simplesmente dependendo de um simples registro. Em todo o caso, isto desaparece, com eventuais exceções que o legislador nacional venha a prever, mas que são pontuais, isto desaparece e o que sucede é um regime de início de atividade, isto é, de início de atividade económica que envolve o tratamento de dados pessoais imediato, sem ter que esperar nada, de esperar uma resposta da Comissão Nacional de Proteção de Dados, o que é vantajoso, e imagino que estejam todos aliviados por um lado por causa disso. Por outro lado, com o problema de entrarem a realizar o tratamento por vossa conta em risco, ou seja, para entrarem a realizar um tratamento de dados pessoais, cabendo a cada um dos responsáveis que vai realizar esse tratamento de dados pessoais, a cada uma das empresas que vai realizar um tratamento de dados pessoais, seja os seus trabalhadores, seja os seus clientes, cabendo a cada uma dessas empresas o dever, a tarefa de verificar se está a cumprir o Regulamento Geral de Proteção de Dados. E, portanto, no fundo é que uma transferência desta função, que era uma função essencialmente pública, para as entidades, outras entidades públicas ou para as entidades privadas que desenvolvem estes tratamentos, com a novidade importante, e talvez a mais importante novidade que o regulamento traz, com a novidade de quem tem este dever não são apenas os responsáveis pelos tratamentos de dados, aqueles que querem fazer os tratamentos de dados dos seus clientes ou dos seus trabalhadores, mas as próprias empresas que são contratadas por estas para fazer o processamento dessa informação, o processamento desses dados. Que têm também aqui um conjunto de obrigações novas, fundamentais para a proteção dos dados pessoais. Porquê? Porque o mais difícil nas inspeções das autoridades de proteção de dados é conseguir chegar ao subcontratante, como o regulamento lhe chama, ao subcontratante, àquele que está a processar os dados por conta de outrem, chegar e perceber o que é que ele está a fazer exatamente com aquela informação. E, portanto, há aqui, de facto, um conjunto de obrigações novas sobre esses subcontratantes, que interessará, em particular, às empresas destas áreas de tecnologia, que são particularmente importantes. E mais, há também, eu não diria um dever explícito, mas um ónus de considerar estes princípios e regras que aqui estão, da parte daquelas empresas que, não sendo propriamente subcontratantes, porque não vão andar a tratar dados por conta de outra empresa, estão a criar os instrumentos para a realização destes tratamentos de dados. Ou seja, quem cria as aplicações, quem cria os sistemas de informação, as plataformas, que lança isso no mercado, tem agora aqui um ónus, não é um dever jurídico direto, mas é um ónus de cumprir aquilo que diz o regulamento para garantir que os sistemas que está a oferecer no mercado estão de acordo com este regulamento e, portanto, que as empresas potencialmente interessadas nos seus produtos ou serviços
corram a elas e, portanto, as assumam como relevantes. Isto é, talvez, das coisas mais importantes aqui, numa das dimensões em especial, que é a Privacy by Design, que eu vou agora aqui enunciar muito rapidamente. Isto dito e para terminar dentro de 5 minutos, veja lá se estou dentro do meu tempo, Sr. Moderador. Está ótimo, está ótimo. Isto dito, quais são então, o que é que traz então o regulamento de novo? Bom, traz um conjunto de obrigações laterais, digamos assim, acessórias, na perspectiva de quem olha para os princípios e regras de tratamento de dados como aquilo que garante a proteção dos dados e que garante o equilíbrio com outros interesses, tem aqui um conjunto de obrigações que recaem sobre esses responsáveis e esses subcontratantes. E sobre esses subcontratantes, então, e sobre esses responsáveis, quais são essas obrigações? Enuncio só 3 ou 4, porque não posso enunciá-las todas, senão o moderador põe-me fora daqui do púlpito, mas enuncio 3 ou 4. Uma obrigação de registro que é fundamental, não apenas, e já vou explicar o que é que isto é, não apenas para quem faz, para quem vai fiscalizar, mas também a própria entidade que está a processar os dados, saber o que é que está a fazer, que dados é que está a processar, para que finalidade, a quem é que os comunica. Esta, no fundo, é uma obrigação de, dentro da própria empresa, fazer este elenco dos tratamentos de dados que realiza o processamento de dados que está a fazer, para ele próprio se orientar e perceber se está a cumprir a lei ou não. Depois olha para ali, será necessário este dado, não será necessário, se calhar posso deitar fora este, posso eliminá-lo. Portanto, há aqui um dever de registro que é fundamental e que é essencial para efeito de fiscalização, porque agora já não temos o aviso prévio que nos davam de que estavam a realizar um tratamento de dados pessoais, portanto agora é preciso chegar às empresas e perceber se estão a fazer alguma coisa ou não, portanto precisamos do registro para fazer essa fiscalização. Há aqui uma obrigação em alguns casos, o próprio registro também não ocorre sempre, mas diria, uma boa prática e, portanto, aconselharia a todos, independentemente da dimensão da empresa ou do tipo de tratamento de dados que faça, fazer esse registro. Quanto aos restantes deveres, não são de facto generalizados a todas as empresas, dependem do tipo de tratamento de dados que está a ser feito, do impacto que pode ter sobre a vida dos cidadãos, sobre os seus direitos, mas em todo caso é o dever de ter um encarregado de proteção de dados, ou seja, alguém dentro da empresa, e quando digo dentro pode ser um trabalhador da empresa ou pode ser alguém contratado para o efeito, externamente, um prestador de serviços, mas portanto alguém que assegure a conformidade dos tratamentos em relação à lei, em relação ao Regulamento Geral de Proteção de Dados. O que é que isto significa em termos práticos? Há alguém que vai fazer o papel que a CNPD até aqui desempenhava, dentro das próprias organizações. Depois, o dever ainda de, em alguns casos, mais uma vez, em função do impacto que pode ter sobre a vida, sobre os direitos dos cidadãos, em função do risco associado, essencialmente aqui uma análise de risco e de prevenção, portanto, de certos perigos, a realização de um estudo de impacto sobre a proteção de dados pessoais. E eu sublinho que é isto que está em causa, estudar o impacto que aquele tratamento que se pensa fazer pode ter sobre os dados pessoais, o que significa sobre os próprios direitos dos cidadãos, não é tanto uma análise de risco para a empresa, isto é, se eu não cumprir o regulamento, qual é a sanção que me pode ser aplicada, ponderar se justifica cumprir o regulamento ou não, que é outra análise de risco que se fará porventura a seguir, mas que essa já não me interessa tanto, é esta análise de risco sobre os dados pessoais, que impacto é que isto pode ter depois sobre a vida dos titulares se eu fizer este tipo de tratamento. E, portanto, uma análise que pressupõe depois a adoção de medidas que mitiguem, se houver esse risco, se for identificado um risco, que mitiguem, que atenuem esse impacto. E finalmente a obrigação de adotar, seria a última que eu destacaria, a obrigação de, no momento em que se constroem os sistemas de informação, em que são desenhadas as plataformas, em que são desenhadas as aplicações, a ponderar, a cautelar esta dimensão da privacidade, esta dimensão da proteção dos dados pessoais. Isto é absolutamente essencial, é aquilo que hoje se chama, ou que se chama já há uma década, pelo menos, Privacy by Design e Privacy by Default, técnicas, portanto, de, no momento da criação dos sistemas, acautelar estes interesses. Estes direitos? Qual é aqui a questão? O problema, basicamente, com que a CNPD se depara diariamente e que faz com que alguns processos depois fiquem parados na Comissão em banho-maria, digamos assim, é que os sistemas os tratamentos de dados são construídos a partir de um sistema de informação, um sistema tecnológico que já está criado e que não atendeu em nada a esta dimensão da tutela da privacidade. E, portanto, quando chega a nós, dizemos, não, isto não pode ser. Isto tem que ser corrigido, mas o corrigido
implica dinheiro e tempo e, portanto, implica obrigar as empresas a alterar um sistema que já estava construído de raiz de uma determinada forma. E, primeiro, os remendos nunca são uma boa solução. Segundo, tudo isto, como digo, percebo, implica novo investimento. E isto nota-se tanto nas empresas como no Estado, quando nos aparecem já com, portanto, propostas, digamos, de soluções tecnológicas que claramente não atenderam a esta dimensão. Portanto, insisto neste ponto. Para terminar, há também aqui uma dimensão importante nova de certificação que em alguns Estados-membros já existia e que agora vai ser mais promovida a nível nacional, portanto, no fundo de termos selos que garantam que uma determinada empresa está a atuar ou que está a realizar um tratamento em conformidade com este regime. E, finalmente, a referência muito sucinta já às sanções. Tudo isto tem um outro lado, todas estas obrigações têm um outro lado. Tem um lado de, se não cumprirem estes deveres, há sanções e as sanções são a sério. As sanções no atual regime são baixas porque são de há 20 anos atrás e fixadas pelo legislador nacional, atendendo ao nível económico e ao nível de vida de há 20 anos atrás. Estas sanções são para toda a Europa e atendendo ao nível de vida médio na Europa, digamos assim, não sei se será médio, por acaso, se foi mais o nível de vida alemão que serviu de referência. Mas, em todo caso, independentemente da razoabilidade de quem vai aplicar as sanções e o dever de atender também a estes aspectos de âmbito mais nacional, e o legislador ter ainda que definir aqui algumas coisas, não há dúvida que as sanções são pesadas, até 10 milhões, até 20 milhões, até 2% ou até 4% do volume de negócio anual, são pesadas e, portanto, obrigam aqui a uma ponderação. E já estou a ultrapassar o meu tempo e a falar de uma outra dimensão, que é o one-stop shop, mas provavelmente alguém falará dela e, portanto, calmo. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, professora Isabel Galvão. Filipa Galvão. Não estando combinado, a sua intervenção foi extraordinária e até porque toca aqui em vários pontos que eu gostaria de endereçar aqui ao painel. Começando aqui pela Cláudia. O regulador acabou de dizer que, apesar de estarmos a falar de um novo regulamento, a Lei de Proteção de Dados não é nada de novo, não é? E, portanto, as empresas em Portugal estavam obrigadas a cumprir essa lei em vigor. A pergunta que eu gostava de colocar é, com base na vossa experiência, como é que vocês classificam o grau de maturidade das empresas portuguesas e qual a distância a que estão para cumprirem este novo regulamento? Se puderem adicionar a isso também uma perspectiva de comparação com outros países e com géneros europeus, poderia ser interessante. Antes de mais, bom dia. Gostaria de agradecer à PDC o convite endereçado à Macedo Vitorino e Associados para estar aqui. Respondendo à sua questão, de facto, pela nossa experiência enquanto advogados e lidando com as empresas no dia-a-dia sobre estas matérias, há diferentes níveis de maturidade por parte das empresas. Pela nossa experiência, conseguimos dividir, por um lado, aquelas empresas que são filiais de multinacionais e, portanto, ou empresas que estão dedicadas e que atuam em áreas relativas aos setores regulados, em que há um grau de maturidade superior. Mas, por outro lado, há as pequenas e médias empresas e também as empresas do setor público que têm, em termos de maturidade, ainda estão, portanto, ainda falta atingir essa maturidade. Porquê? Porque há projetos que ainda não começaram a ser dinamizados por parte dessas empresas, que muitas vezes são indiferentes às novas regras. Agora, nem tanto, porque de facto esta temática do regulamento dados tem movimentado muitas águas, mas, por outro lado, estão receosas com aquilo que têm que fazer, com as medidas que têm que adotar e com os constrangimentos orçamentais que terão de enfrentar para cumprir com o Regulamento de Proteção de Dados. Em março deste ano saiu um estudo da KPMG sobre precisamente o impacto do Regulamento de Proteção de Dados em Portugal, e que dizia que cerca de 85% das empresas ainda não tinham começado a implementar as medidas para atuar em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ainda que 65% dessas empresas tenham uma consciência média ou até alta das medidas que
terão de atuar. Já não é tanto assim ao nível das pequenas e médias empresas, em que só apenas, de acordo também com um estudo recente do IAPMEI, de maio deste ano, só apenas 3% das pequenas e médias empresas começaram, de facto, ainda a implementar projetos. Há que ter em conta que as regras de tratamento de dados se aplicam a quase todas as empresas. Difícil será dizer as empresas que não tratam dados e que não estarão sujeitas ao Regulamento de Proteção de Dados. Portanto, é óbvio que é um exercício que envolve um autoconhecimento por parte das empresas, e este exercício é muitas vezes difícil, porque as empresas muitas vezes têm uma organização com diversas vozes e muitas delas dissonantes, que têm que ter uma interdisciplinaridade entre os diversos departamentos, e muitas vezes é difícil de coordenar tudo isso. Relativamente à questão que colocou de comparação com outros países, eu acho que, se compararmos com todos os Estados-membros, o cenário parece-me, tirando honrosas exceções, como é o caso da Alemanha, em que já saiu o projeto de lei. Os outros Estados, eu acho que estão um pouco numa posição semelhante à de Portugal. Ou seja, ainda estão a decorrer consultas públicas, ainda há projetos de lei, propostas de lei que estão a ser desenvolvidas, e também as empresas acompanham um pouco a evolução da prática legislativa. Porquê? Porque eu acredito que muitas das empresas, quer a nível nacional, quer no panorama europeu, estão à espera das medidas legislativas que vão sair e que serão adicionais ao Regulamento Geral de Proteção de Dados. E, apesar deste regulamento ter aplicação imediata, há um conjunto de normas que vão, portanto, a nível nacional, que vão ter que ser implementadas. As empresas estão à espera disso também para adotarem as medidas necessárias em conformidade, mas pela nossa experiência, neste momento já deveriam ter começado. Mas ainda não é tarde, portanto não tenho uma visão pessimista, mas é bom que comecem a pensar já neste momento. Muito bem, obrigado, Cláudia. Inês, ouvimos também aqui o regulador referir que haverá um interesse económico por trás deste novo Regulamento de Proteção de Dados. Portanto, se por um lado, enfim, é mais ou menos unânime a opinião de que a aplicação a 100% desta regulamentação vai implicar custos relativamente consideráveis nas organizações, também pode ser visto como uma oportunidade. Gostava era de pedir a vossa opinião sobre este tema, como é que as organizações podem potenciar este novo regulamento, transformando isto como uma oportunidade também para os seus negócios. Bem, bom dia, muito obrigada pelo convite. De facto, o regulamento, enfim, altera, eu percebo a professora Filipa Calvão quando diz que, de facto, o regulamento não é novo. Aliás, as regras não são novas, já existiam regras de proteção de dados, mas o regulamento implica uma alteração profunda na forma como as organizações passam a ter que tratar os dados, desde logo esta mudança de paradigma, deste sentido de autorresponsabilização, e, portanto, não termos aqui o regulador a emitir as autorizações e termos que fazer este trabalho dentro de casa. E, de facto, enfim, como altera profundamente a forma como as organizações tratam os dados, há aqui um forte pendor de compliance e de necessidade de adaptação interna para cumprir estas regras. Mas, de facto, o regulamento abre aqui uma série de portas para as organizações. Desde logo porque este regulamento, e, enfim, nos projetos de implementação do regulamento, para percebermos o que é que temos que mudar, que alterações é que temos que fazer aos sistemas, aos consentimentos, aos contratos, etc., temos que conhecer a casa. E para conhecer a casa temos que ir fundo a todos os sistemas, as bases de dados, que dados tratamos, e, portanto, temos uma visão transversal de todos os dados que a organização trata e que, hoje em dia, muitas das organizações não sabem. Enfim, recolhem um grande conjunto de dados e não sabem que dados é que têm em casa, não sabem onde estão e, portanto, acabam por nem aproveitar bem os dados que recolhem. Portanto, têm aqui uma ótima oportunidade para perceber o que é que têm dentro de casa e, no fundo, tirar partido destes dados através de estratégias de Big Data e outro tipo de estratégias de marketing, etc. Sempre, obviamente, seguindo aqui as regras de proteção de dados. Depois, o regulamento, de facto,
Ao impor determinadas obrigações de maior transparência em relação aos titulares dos dados, de resposta aos pedidos aos titulares dos dados, implica também aqui um ajuste a determinados processos internos. Processos e procedimentos. Saber em que prazo é que eu tenho que responder a uma pessoa, o que é que eu lhe tenho que dar, se tenho que notificar no caso de uma violação de dados pessoais, quem é que eu tenho que notificar, o prazo, o que é que eu tenho que saber. E, portanto, tenho que revisitar os processos e procedimentos que tenho dentro de casa. E é, novamente, uma ótima oportunidade para fazer, se calhar, alguns ajustes aos processos internos e tirar aqui uma maior eficiência e tornar-me até mais produtivo e uma relação mais próxima com o meu cliente e com o meu colaborador. Atenção, que os dados pessoais, muitas vezes as empresas pensam que são só os dados dos clientes, não são só os dados dos clientes, mas também os dados dos colaboradores, de fornecedores, etc. E, portanto, temos aqui também uma oportunidade para fazer estes ajustes. E depois, obviamente, eu acredito que é uma vantagem competitiva. Uma empresa que trata bem os dados pessoais dos seus clientes e cada vez mais o consumidor médio tem percepção dos seus direitos, tem percepção destes sistemas de proteção de dados pessoais e, portanto, escolherá, acredito eu, uma empresa, também será um dos fatores, aliás, escolherá uma empresa em detrimento de outra se tiver uma maior confiança nessa empresa. Engraçado que, enfim, há uns anos li um estudo que nos Estados Unidos, e que foi até uma surpresa para mim, porque, enfim, nos Estados Unidos não asseguram um nível de proteção adequado. E, portanto, mas nos Estados Unidos, um dos fatores determinantes na escolha de uma empresa de aviação, era um estudo só relacionado com a aviação, mas de uma empresa de aviação, era de facto o nível de proteção e as medidas de segurança dos dados pessoais que aquela empresa oferecia. E parece-me que isto, de facto, esta cultura de proteção e de maior consciencialização das pessoas já existe na Europa, mas com este regulamento será fortalecido. E, portanto, uma empresa que trate bem os seus clientes, os seus colaboradores, os seus dados, proteja, seja transparente na forma como trata os dados, transmitir toda a informação, acho que tem aqui, é inegável, uma vantagem competitiva que terá. Para finalizar, obviamente que isto também abre portas para novos produtos, novos serviços em diferentes áreas, no setor dos seguros, se calhar com coberturas relacionadas com temas de proteção de dados, nas áreas tecnológicas, com plataformas ou outro tipo de dispositivos, enfim, que facilitem aqui no pós-25 de maio de 2018 uma gestão diária da compliance nesta matéria e da governance dos dados pessoais. Portanto, enfim, eu acredito de facto que o regulamento, toda a gente está um pouco assustada com o valor das coimas, mas acho que o regulamento é uma grande oportunidade para as organizações em geral. Muito obrigado. Joana, também já se falou aqui sobre uma eventual certificação que venha a assegurar o nível de compliance das organizações perante o novo regulamento. Qual é que é a vossa visão sobre isto e também que impacto é que isto pode ter no negócio de uma organização? Possuir ou não possuir esta eventual certificação? Antes de mais, bom dia e obrigada pelo convite. Eu pego um bocadinho, acho que é um bocadinho no desenrolar do que a Inês tem vindo a dizer nesta parte de vantagem competitiva e o mercado de privacidade que vai surgir com este regulamento. Se eu acho que nós até agora não tínhamos em Portugal especificamente, porque tínhamos um quadro de controle nacional relativamente baixo, tínhamos até um enforcement até pouco significativo, e assim as organizações o dizem, acontece que nós não implementámos em Portugal, não havia uma cultura de privacidade forte, madura, como existe noutros Estados-membros, como a Alemanha, a França, etc. Portanto, o regulamento, ao devolver o controle efetivo da gestão dos seus dados, de tornar os donos, os titulares dos dados, os verdadeiros donos dos seus dados, e ao desburocratizar a economia digital no sentido de passar para as empresas esta função, a demonstração efetiva do cumprimento do regulamento, acho que a certificação é, sem dúvida, aqui um conforto adicional. E acho que tem três vertentes, ou seja, tem uma vertente de mercado propriamente dito para todas as empresas certificadoras. Acho que é claramente uma oportunidade de negócio para as empresas de desenvolvimento de software, de procedimentos, etc., desenvolverem esta capacitação de disponibilizarem às empresas essa certificação.
Acho que é um conforto da parte das empresas estarem certificadas, garantirem um selo de qualidade na forma como vendem os seus serviços, na forma como prestam o seu serviço, até do ponto de vista do próprio cliente, porque, tal como a Inês dizia, e bem, esta cultura de privacidade, este amadurecimento, as pessoas estão cada vez mais conscientes dos seus direitos. As empresas preocupam-se bastante com as coimas. Eu acho que os principais inimigos, se podemos chamar inimigos, são os clientes. São as pessoas que se arrogam no direito de vos testar os vossos sistemas, de testar os vossos call centers, de testar a vossa capacidade de vocês fazerem exatamente, cumprirem com o exercício dos seus direitos. Portanto, a certificação é claramente um conforto bastante desejável. E, obviamente, toda a parte de subcontratação, é claramente também diferente a distinção entre o trigo e o joio, no sentido em que eu vou querer subcontratar a todas aquelas empresas, todos os meus fornecedores em regime de outsourcing, subcontratados, que me garantam o mesmo nível de respeito, o mesmo nível de compliance que eu estou a fazê-lo internamente. Portanto, nada vale eu estar a construir uma fortaleza de volta da minha organização se, a partir do momento em que eu passo para o lado de lá os meus dados, em regime de outsourcing, as empresas não promovem o mesmo grau de compliance. Portanto, a certificação, claramente, para mim, é um instrumento fundamental na implementação e no decorrer normal deste regulamento geral, sem dúvida. Obrigado. Luís, no seguimento desta questão da certificação, também o regulamento fala de uma nova figura dentro das organizações, que são os encarregados ou os responsáveis pelo tratamento desses dados nas organizações. Que, mediante, naturalmente, a dimensão das organizações, podemos estar a falar de uma pessoa ou até de um departamento. A pergunta que eu gostaria de vos colocar é qual é o perfil, afinal, apesar do regulamento indicar algumas características do perfil, qual é que é, na vossa opinião, o perfil necessário para assumir esta função? E, no fundo, uma segunda questão também, que é, tendo em consideração que grande parte das empresas em Portugal são pequenas e médias empresas e poderão ter alguma dificuldade em ter este serviço ou esta função internalizada, se vocês veem como possível este tratamento de dados ser prestado as a service. Ok, muito obrigado. Obrigado à PDC. É uma honra estar aqui neste Digital Business Congress, que já foi Congresso das Comunicações. E antes de responder à pergunta, gostava só de sublinhar que o setor das comunicações, desde 2002, com o regime da Diretiva de e-Privacy, já tem, enfim, uma regulação própria e específica na área da privacidade, com coimas muito significativas e, portanto, recentemente também, mais recentemente, com obrigações de comunicação de data breaches. Portanto, é um setor que já convive há muito tempo com regras muito apertadas. Digamos que para este setor não é propriamente uma novidade, o Regulamento Geral de Proteção de Dados é desafiante, como para todos, mas, enfim, no setor tecnológico, também está aqui representado, muito por via contratual, o setor tecnológico, a tecnologia, os prestadores de serviços de sociedade de informação, pela revisão da Diretiva e-Privacy, vão também estar integrados neste regime. Os operadores de televisão, por exemplo, e a comunicação social, através deste novo regime e pelas obrigações de comunicação aos motores de busca de pedidos de delisting, também têm aqui, enfim, um desafio muito específico, mas gostava apenas de fazer este pequeno apontamento, dado que estamos aqui num congresso que representa, digamos, estes setores. Respondendo já diretamente à sua questão, enfim, o perfil foi definido no regulamento, é um perfil claramente definido por juristas, e juristas que têm, mesmo juristas que têm maior contacto com os setores tecnológicos, no fundo eles acabam, enfim, ouvem sempre os engenheiros, mas acabam por ter a última palavra. Eu acho que aqui é um bocadinho esse o sentido de se ter especificamente imposto a obrigação do DPO ter conhecimentos jurídicos, é muito importante, sem dúvida. Eu, como jurista e como advogado, convivo muito com não-juristas e aceito muito também outras perspectivas sobre, enfim, a interpretação, aqui neste caso, das normas do regulamento, porque só temos a aprender, porque, enfim, consoante o setor e consoante o tipo de desafio que nos colocam, eu acho que
outras valências são absolutamente essenciais para podermos fazer uma correta aplicação do regulamento. Dito isto, o DPO vai ter que ser, no fundo, por um lado, um comunicador, porque ele tem que dar formação interna, ele tem que ser um campeão da privacidade dentro da sua organização, ele vai ter que aconselhar, vai ter um estatuto de independência. Não vai ser fácil para os DPOs internos exercer estas funções, porque, enfim, colhendo o testemunho de alguns DPOs já existentes, não apenas em Portugal, mas noutros pontos da Europa, é verdade que o regime ainda não está a ser aplicado, mas eles já estão em funções. Não é fácil, muitas vezes, exercer as suas funções perante um Conselho de Administração que tem muito focado no negócio e no desenvolvimento tecnológico e que, no fundo, ainda vê, em certa medida, a privacidade como um entrave brutal ao desenvolvimento enfim, à implementação do seu plano de negócios. Além disso, ele vai ter que ser uma interface com a CNPD e vai ter que, enfim, ser um elo privilegiado de contacto. Não será necessariamente, enfim, aí eu acho que se vão colocar questões importantes quando haja um conflito, digamos, interno entre a opinião e o aconselhamento do DPO e aquilo que a gestão pretende fazer, apesar enfim, de uma opinião contrária. Eu creio que não estamos aqui perante um regime de denúncia à CNPD de práticas menos próprias, mas, enfim, eu creio que aqui vamos ter algum desafio na implementação prática desta função. E, no fundo, enfim, vai ter que ser alguém com múltiplos conhecimentos, tem que ser um diplomata, tem que conhecer muito bem a organização, o que também não impede, de qualquer forma, que ele seja um prestador de serviço externo, e vimos que, em certos casos, enfim, poderá ser aconselhável, tendo em conta que, enfim, é uma função que embora estando protegida, enfim, no fundo, causa alguma erosão na organização, no fundo é um foco de conflitos, não será um bom DPO, eu acho que não será talvez a pessoa mais popular dentro da organização. É uma função absolutamente nova e é uma função absolutamente desafiante, porque, enfim, em certos setores, na banca, nos seguros, já temos figuras parecidas, mas não são exatamente estas. E já agora, um apontamento só para dizer também que, no que toca ao tema do DPO, tenho sido consultado por clientes para a definição deste perfil. Nós temos a ganhar com certificação a esse nível, isto é, uma certificação de nível nacional ou europeu, mas a nível nacional era ótimo se pudéssemos ter uma certificação reconhecida por todos, envolvendo universidades. Enfim, não é uma competência da CNPD, mas a CNPD pode dar também o seu contributo. Mas, no fundo, o que eu acho é que, e voltando ao que estava a dizer, enfim, neste momento, quando a função é escolhida internamente, há enfim, uma grande relutância nos escolhidos em aceitarem essas funções. E, portanto, eu tenho pronunciado sobre o tema das incompatibilidades e, para mim, é óbvio que o advogado interno não deve exercer essa função, o diretor da IT, porque tem algum contributo no que toca à definição das finalidades e meios de tratamento de dados da organização, também não deve, um diretor de compliance, nomeadamente na banca ou nos seguros, quando faz operações de rastreio de pessoas no quadro do regime do branqueamento de capitais, também não deve exercer essa função, não é muito aconselhável, creio que há aqui um conflito de interesses. Há um conflito de interesses, por exemplo, no que toca ao exercício da função por parte do diretor de recursos humanos, porque, muito embora, com certeza, as organizações tenham uma direção, o diretor de recursos humanos tem também um input importante no que toca à estruturação dos tratamentos de dados e, portanto, eu creio que é desafiante não só a procura de um perfil externo, como também a integração de alguém que já está em funções na organização nestas funções. Muito bem. Obrigado, Luís. Pedro, saltando agora para um lado mais sobre situações potenciais de violação de dados pessoais, segundo o regulamento, gostava de ouvir a vossa opinião sobre o que é que poderão ser as implicações legais e as consequências para as organizações se uma situação dessas ocorrer. Portanto, que riscos reais é que as organizações podem estar a correr? Bruno, obrigado à PDC pelo convite. Queria pegar aqui numa frase da professora Filipa Calvão que eu subscrevo,
e que disse que a mesma preocupação e a mesma ideia estão presentes das diretivas anteriores, só que quanto a nós, ou quanto a mim neste caso, o legislador europeu agora tentou chamar a atenção de outra forma. Os princípios realmente são os mesmos, há direitos novos, portanto poderíamos estar aqui a falar sobre estes direitos durante horas, há novas obrigações de registro de tratamento, os princípios realmente são os mesmos. E então, para fazer o enforcement destes princípios, o que é que o legislador europeu, no meu entendimento, vem dizer? Vem dizer, eu só consigo que estas pessoas levem isto a sério se colocar aqui um nível de sanções que realmente possa criar um alarme para esta situação. E então definiu, e é por isso que penso eu que estamos todos aqui hoje, e é por isso também que todo este tema tem dado aso a dezenas e centenas de debates nos últimos meses, é pelo nível de sanções. Portanto, se o nível de sanções se mantivesse nos 30 mil euros, não estaríamos aqui hoje. Portanto, esta é a minha visão do tema. As sanções realmente são violentas, também já me fizeram perguntas e já ouvimos opiniões de constitucionalistas, será que é inconstitucional ou não uma coima no montante máximo de 20 milhões ou superior, não é? Porque pode ser superior até a 20 milhões. Não sabemos, os tribunais depois vão se encarregar até a própria fiscalização vai se encarregar de aplicar as coimas, os tribunais vão de fazer o julgamento dessas decisões. Portanto, o primeiro ponto que eu gostava então de salientar é que agora, e como disse e bem a professora Filipa, é sério, portanto, é sério, as empresas têm mesmo que se preparar, as multas não são para brincadeiras. Como é que podem surgir até sanções? As sanções podem surgir de ações de fiscalização da própria CNPD ou da autoridade de controle que seja nomeada, proativamente, e podem surgir até dos próprios, ou podem surgir de forma reativa dos próprios titulares de dados, portanto todos nós que estamos aqui hoje, que podemos, como pessoas singulares, como pessoas físicas, reclamar à CNPD pelo não exercício, pelo incumprimento de várias disposições ou de qualquer uma das disposições do regulamento. Portanto, a CNPD terá a obrigação de tratar essa reclamação, de dar uma resposta ao particular, tem um prazo indicativo de 3 meses, este prazo é meramente indicativo porque a partir deste prazo o particular poderá até recorrer diretamente para tribunal e pode sempre recorrer para tribunal para, até junto do responsável do tratamento, provar que teve danos materiais ou imateriais pela violação das disposições do próprio regulamento. Portanto, este é o segundo ponto que eu gostava de deixar aqui. O terceiro ponto, e entrando mais na pergunta, nas sanções. Portanto, as sanções também dividiria de 3 tipos. Há sanções face ao regulamento corretivas, sanções, portanto, que a própria CNPD poderá ordenar a correção de determinadas sanções, determinadas situações que estão irregulares, portanto, a própria CNPD pode ordenar esta retificação, pode fazer advertências, e isto há um leque de sanções corretivas. Depois há um outro leque, que esta é que realmente faz algum barulho, se assim podemos dizer, no mercado, que é o leque das sanções financeiras. E as sanções financeiras estão divididas em 2 partes. Portanto, a ofensa de princípios básicos de tratamento poderá dar lugar, então, a uma coima até 20 milhões ou até 4% do volume de negócios da empresa, do exercício anterior. Portanto, facilmente é ultrapassável em caso de empresas que faturem mais de 500 milhões por ano. E há um outro limite por exemplo, o Luís falava há pouco do encarregado de proteção de dados e todos os requisitos que o encarregado de proteção de dados terá que ter, as funções. O incumprimento das disposições, até da obrigatoriedade de ter um encarregado de proteção de dados, pode dar aso ou pode dar lugar a uma coima. E neste caso dá lugar a uma coima de até 10 milhões de euros ou 2% do volume de negócios, o que for maior. Portanto, temos que qualquer violação deste regulamento, praticamente qualquer violação deste regulamento, pode dar lugar à aplicação de coimas que não são de valores assim tão baixos, portanto, realmente chamam a atenção. Quero deixar uma última nota de uma sanção que é a sanção reputacional. Há muitos estudos que indicam que esta é a sanção até mais importante para as grandes empresas, porque
depois de um data breach, em regra, demoram 3 a 5 anos a restabelecer a confiança dos consumidores e dos particulares. Portanto, não é despeciente falar deste tipo de sanções. É lógico que o que chama mais a atenção são sempre as sanções dos 20 milhões, é sempre o que aparece em qualquer revista, jornal que fale sobre o tema, mas esta sanção da reputação da própria empresa, que demora anos a construir e que, com uma falha de segurança, pode demorar depois 3 a 5 anos a restabelecer e tudo o que isso envolve. Queria dar só uma última nota, muito rápida. É que o regulamento é aplicável a partir de 25 de maio do próximo ano a todos os Estados-membros e as sanções não são derrogáveis pelo legislador, portanto vão ser mesmo aplicáveis em Portugal, porque é uma questão também que nós ouvimos muito e que muitas vezes são aqui colocadas. Muito bem. Obrigado, Pedro. Eu agora tenho aqui um desafio adicional para vocês, que é fazermos aqui uma ronda de questões onde têm 2 minutos para conseguir responder. Começando pela Cláudia. Este regulamento prevê um conjunto de direitos, nomeadamente o direito ao ser informado, o direito a ter acesso aos dados, o direito à portabilidade e também o direito ao pagamento. Este provavelmente é aquele que tem suscitado mais dúvidas sobre, efetivamente, quando um titular de um dado pessoal solicita ou exerce este direito, de que forma é que as organizações são obrigadas a acontecer. Há entidades como a Google que diz que desde que limita o acesso a este dado está a cumprir este direito. A minha pergunta para vocês é se isto é mesmo assim e qual é que é a vossa visão sobre este tema. Se me permite, e eu sei que o tempo é escasso, mas antes de responder à sua questão, eu gostava de dar um pequeno comentário em relação ao que o Pedro disse há pouco. 2 minutos. As empresas estão muito alarmadas relativamente ao montante das coimas. Mas atenção, os limites que são estabelecidos pelo regulamento são limites máximos. Há um conjunto de circunstâncias atenuantes e agravantes que vão ser as autoridades de controle, que vão analisar em cada caso concreto e, portanto, e que vão, sem dúvida, fazer com que os limites que vão ser aplicados não são necessariamente os limites máximos. A legislação nacional aqui também terá um papel acrescido. Porquê? Porque o regulamento impõe apenas limites máximos, não diz limites mínimos. Portanto, há aqui alguma margem, algum campo para as autoridades de controle atuarem. Portanto, era só esse pequeno comentário. Relativamente ao que me pergunta, de facto, o novo regulamento vem introduzir 2 novos direitos que, na minha opinião, não são propriamente novos direitos, portanto, o direito à portabilidade e o direito ao esquecimento, mas são, no fundo, concretizações do direito de acesso que já existia e do direito ao apagamento dos dados que também já existia. Há, de facto, preocupações que as empresas vão ter que ter, e são preocupações acrescidas, para o cumprimento destes 2 direitos. Quanto ao direito à portabilidade, há que ter em conta que, para que seja possível, no fundo, o direito à portabilidade é transferir os dados de um responsável para outro responsável, o que significa que as empresas vão ter que ter as medidas adequadas para conseguir assegurar essa transferência. Ou se um titular dos dados pedir esses dados, terão que também adotar os sistemas necessários para que esses dados sejam transmitidos ao titular dos dados, para que depois possa fazer deles o que quiser e, portanto, o formato em que é entregue os dados ao titular, as aplicações que são utilizadas, portanto, essas são as grandes preocupações que as empresas têm que ter e, neste caso, como já foi aqui falado, as questões de certificação, eu acho que vão, sem dúvida, ajudar esta questão. Muito rápido, sobre o direito ao pagamento, Cláudia. O direito ao pagamento não é novo, já se encontra consagrado na atual lei, mas não num sentido tão vasto. Aliás, com o acórdão Google, que é um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 2012, vai ganhar um impacto diferente e, de facto, as empresas vão ter que conseguir garantir que apagam os dados dos titulares dos dados a seu pedido.
Bom, de que forma é que vão fazê-lo? Isso, as empresas vão ter que adotar os sistemas necessários, mas uma coisa é certa, outra não poderia ser a posição do regulamento ou das autoridades de controle, ou seja, todos os dados, se querendo, o titular dos dados, querendo o apagamento desses dados, as empresas vão ter que adotar os sistemas adequados para que esse apagamento possa ser possível. Exatamente. Muito bem. Obrigado. Inês, já se falou aqui também da questão da relação das organizações com entidades subcontratantes e o facto de se ter que garantir esta proteção dos dados ao longo desta cadeia de valor. Na vossa opinião, que controles efetivamente é que são necessários para que as empresas assegurem e consigam garantir esta confiança nos seus subcontratantes? Bem, desde logo o regulamento já prevê algumas dessas medidas. Diria a 3 níveis, antes, durante e depois. Portanto, antes, na escolha de um subcontratante, eu tenho que escolher uma entidade que me ofereça garantias que cumpra o regulamento. E como é que eu garanto isso? Por exemplo, nos RFPs, um dos critérios de seleção ser, de facto, a demonstração de garantias de segurança, as medidas de segurança, aliás, processos internos que têm para cumprir as regras de proteção de dados. No momento da celebração do contrato, há elementos mínimos que o contrato tem que ter a nível de proteção de dados e, de facto, a lei atual já o previa, mas o regulamento densifica aqui um pouco as regras e as obrigações que este contrato tem que ter e, portanto, tem que ficar claro quais são as responsabilidades da entidade terceira, até onde é que a entidade terceira pode ir. Eu, responsável, eu, empresa que recorre a esta entidade terceira, tenho que emitir instruções, isso é fundamental, instruções documentadas, garantir que, de facto, esse meu subcontratado só atua como eu digo para ele atuar. E depois, no momento, enfim, de fecho do contrato, da relação, a passagem dos dados, se os dados são eliminados, se não são, se são devolvidos, enfim, esses níveis. Há muitas outras medidas que podem ser adotadas, de disponibilização de políticas que os meus subcontratantes devem também seguir. Um mecanismo, novamente, não querendo aqui tocar novamente a tecla da certificação, mas de facto um subcontratante que tenha uma certificação é, à partida, uma entidade que já oferece aqui algumas garantias, mas, portanto, todos esses mecanismos podem ser adotados. Obrigado. Joana, também já se falou aqui sobre a consulta pública que está atualmente em vigor até dia 30 de setembro. A pergunta que tinha para vos colocar é qual a vossa opinião sobre os pontos que foram colocados nessa consulta, se de facto houve outros que eventualmente deveriam ter sido colocados e por fim, se esperam, na vossa opinião, grandes alterações ao texto inicial. Eu acho que, em primeiro lugar, esta consulta pública, a própria criação do grupo de trabalho para a implementação do regulamento no nosso ordenamento jurídico foi extremamente esperado. A consulta pública é a mesma coisa. Portanto, nós estávamos extremamente hesitantes e expectáveis sobre aquilo que a consulta pública, sobre o seu conteúdo. Teve um repto de 7 perguntas, muito dirigidas à parte de contexto laboral, à parte de consentimento de menores. Da parte, do ponto de vista em representação de clientes, naturalmente, julgamos que algumas partes mais técnicas, de grande preocupação para as empresas, ficaram um bocadinho de fora, nomeadamente toda a parte de captação de consentimento, toda a parte mais técnica de concretização de portabilidade e esquecimento ficou um bocadinho de fora. Para além disso, o prazo também foi relativamente curto para tamanho impacto em todos os setores de atividade, mas estou realmente extremamente curiosa para saber o resultado final desta consulta pública, porque, de facto, este regulamento tem particularidade e quem já o leu e quem tem a curiosidade de o ler percebe claramente que ele é um regulamento de princípios. Ele não diz especificamente como é que as empresas devem implementar as medidas que ele estabelece. Portanto, as obrigações são totalmente diferentes para uma banca, para as telecomunicações, para o retalho. Portanto, as preocupações de cada setor são efetivamente
objetivamente diferentes. Portanto, eu acho que esta consulta pública, o resultado dessa consulta pública deverá de facto refletir isso, sendo certo que, na minha opinião, ficaram alguns pontos que para o dia-a-dia das empresas, nomeadamente a sua própria gestão, o próprio ecossistema de subcontratação, acho que ficaram um bocadinho de fora e que poderia ter sido muito mais explorado. Ficaríamos todos a ganhar um bocadinho com isso. Obrigado. Luís, já falámos aqui um pouco sobre a relação das organizações com as entidades subcontratantes. Eu gostava só de dar aqui uma perspectiva adicional à questão, que é várias empresas têm subcontratantes dentro do espaço europeu, mas também fora. E isso, porventura, implica que, enfim, apesar do regulamento se aplicar a dados pessoais de cidadãos europeus, isto poderá, porventura, e é uma questão, implicar medidas legais que as organizações terão que ter face aos subcontratantes que têm, uma vez que o regulamento faz a clara separação entre quem é responsável pelo tratamento dos dados e o subcontratante. Ok. Começando pela última parte, obrigado pela pergunta. O regulamento faz uma distinção clara, mas depois na prática a distinção entre subcontratante ou subcontratado, na verdade, trata-se de uma má tradução em 95, foi reposta ou reconfirmada agora em 2016, portanto, estamos a falar de subcontratados e estamos a falar de responsáveis pelo tratamento. O conceito, no plano dos princípios, é muito claro, a distinção entre os dois, mas depois, na prática, é das questões mais difíceis na área de proteção de dados distinguir, porque num subcontratado pode também dar-se o caso de ele assumir a condição de responsável pelo tratamento e portanto, é um tema muito complexo. Mas esse tema complexo torna-se ainda mais complexo quando nós exportamos dados para países, para fora do espaço, que nós consideramos oferecer condições adequadas de proteção. E é um espaço muito grande porque é quase o mundo inteiro, enfim, com algumas exceções dos países chamados Adequacy Countries, que são um conjunto de países, incluindo o Canadá, enfim, mas que são muito poucos, a Argentina, e que foram definidos pela Comissão até como oferecendo condições de segurança. Enfim, o leque de escolha é muito limitado. E é muito limitado, ainda se tornou mais limitado por força da jurisprudência recente, das jurisprudências Schrems, que se aplicou em concreto ao caso, enfim, ao regime do Safe Harbor, mas também, enfim, facilmente poderíamos aplicar o mesmo princípio às decisões de adequação da Comissão. No fundo, a Comissão olha para um país e decide ela própria se o país oferece ou não condições adequadas de proteção. E os outros países, digamos, as autoridades de proteção de dados, seguem esse princípio. Ora, enfim, neste momento temos possível jurisprudência em fase de produção que pode vir a pôr em crise também este sistema de adequação. O próprio Safe Harbor também que substituiu o regime o próprio Privacy Shield que substituiu o Safe Harbor no que toca às transmissões de dados para os Estados Unidos, também ele próprio, enfim, está em crise. Não é uma solução totalmente segura neste momento. E, portanto, estamos muito limitados no leque de opções. Temos opções contratuais, cláusulas standard, que nos permitem enviar dados para fora da União Europeia para subcontratados e para responsáveis por tratamento, mas que não resolvem um problema que é um problema muito importante, que é o de eu entregar a um subcontratado dentro da União Europeia dados que quero que ele processe por minha conta, mas depois ele exporta-os para outro subcontratado fora da União Europeia. Eu não tenho cláusulas standard que me cobram isto. Há uma tentativa das áreas autoridades de proteção de dados de criar cláusulas standard, mas não estão aprovadas, não há nada oficial. Depois há o problema das Binding Corporate Rules, que enfim, eu sempre tive, enfim, acho que sei porquê, mas nunca percebi bem, porque a CNPD nunca comunicou isso, penso eu, de forma totalmente clara, nunca foram admitidas como aceitáveis. E são, no fundo, é um regime este dos BCR que permite, enfim, uma circulação de dados com alguma flexibilidade dentro do quadro da mesma organização. É verdade que a CNPD, na sequência do Safe Harbor, veio recomendar soluções do tipo contratual que são, enfim, não são idênticas às das Binding Corporate Rules, mas, no fundo, o que eu quero dizer aqui é que não está fácil exportar dados para fora da União Europeia. É importante que haja que as organizações internacionais, as Nações Unidas, o Conselho da Europa, que prossigam o seu trabalho de
uniformização dos princípios entre todos os Estados. Isto é um trabalho de longo termo, é um trabalho que não vai ver o seu alcance agora, com o início da aplicação do regulamento. Acho que vai ser um tema, esta exportação de dados vai ser um tema particularmente desafiante nos próximos anos. Obrigado, Luís. Última questão, Pedro. Como também estamos aqui num fórum ainda maioritariamente tecnológico, a pergunta que gostava de colocar para fecharmos esta sessão era se este regulamento vai, no fundo, servir como um enabler do cybersecurity de uma forma transversal, não é? Portanto, estamos aqui a falar de dados pessoais, mas há um outro resto e um mundo de dados disponíveis nas organizações que precisam igualmente ser protegidos. Qual é a vossa visão sobre isso? Se de facto este novo regulamento vai servir de acelerador para esse aumento do nível de segurança digital nas organizações? Bruno, sim, é lógico que as preocupações de cibersegurança estão até no mote do dia, não é? Porque temos exemplos muito recentes e realmente, penso que todos os que estão aqui estão cientes que são as preocupações que mais importam hoje em dia às organizações, até por uma razão fundamental que eu falei há pouco, não é? Que acabam por estar ligadas, que é a questão da sanção reputacional. Portanto, a sanção reputacional é extremamente importante, logo, todas as preocupações de cibersegurança têm que estar a montante disto, portanto, têm que estar presentes em todas as organizações, by design e by default, automaticamente na criação de produtos, têm que estar sempre presentes, portanto, normalmente há três momentos, podemos dividir o pré-breach, o breach e o pós-breach. Portanto, no pré-breach é tudo o que é prevenção, e em tudo o que é prevenção nós temos que fazer, mesmo que o próprio regulamento dá, realmente, como o Bruno dizia, aqui um pontapé de saída também, ou acrescenta um pontapé ali no meio campo, para a frente, passa para o atacante, porque até o incumprimento das medidas necessárias de segurança dão lugar àquela sanção dos 10 milhões que eu falava há pouco. Portanto, até aqui o regulamento ajuda um pouco a cibersegurança. Como eu também já disse, e acho que tenho que reforçar, a sanção financeira não é só o que importa aqui, muitas vezes importa 10% de todo o loss of profit, a perda de contratos e de lucro que as organizações sofrem após um data breach. Queria realçar aqui, sei que já passámos o tempo, há aqui uma obrigação nova, que é a obrigação de comunicar estas falhas de segurança à autoridade de controle, num prazo estimado, em regra, de 72 horas, depois depende de caso a caso e do conhecimento da própria organização desse data breach, mas isto que até hoje nós, e muitas vezes não sabemos de falhas de segurança nas empresas, porque não havia uma obrigação de comunicação. A partir de agora passa a haver uma obrigação de comunicação à autoridade de controle e, em certos casos, aos titulares dos dados pessoais, às pessoas. Portanto, se tiverem em causa direitos e liberdades das pessoas, também poderá haver notificação às próprias pessoas. A organização tem que notificar a autoridade, tem que dizer que tipo de dados é que foram, o que é que aconteceu aos dados, se foram roubados, se foram postos em causa, qual o tipo de violação, quais as consequências e quais as medidas que vai adotar. Portanto, isto é fundamental, não existia e é também um ponto importante e novo. No pós-breach, é lógico que vão ter que continuar, vão ter que reforçar todas as soluções de segurança, vão ter que corrigir, vão ter que manter os sistemas operativos, porque a empresa não pode parar, e vão ter que reforçar a sua reputação e, em muitos dos casos, lidar com todos estes problemas também judicialmente e com todas as coimas associadas que eu até há pouco falei. Muito obrigado, Pedro. E deixa-me agarrar nessa nota também para fechar esta sessão, até porque, como se costuma dizer, na área tecnológica não há nenhum sistema infalível e, portanto, o risco estará lá sempre presente e, portanto, duas notas finais em resumo da nossa sessão. Estamos em linha com o nível de maturidade de outros países em relação ao nível de proteção de dados das nossas organizações. Este regulamento, naturalmente, que vai implicar fortes investimentos por parte das organizações e alterações profundas, mas também representa oportunidades de criação de novos produtos, serviços e outras formas de trabalhar os dados. Agora é sério, as sanções são violentas, foi aqui também
referido. O risco reputacional talvez seja aquele que é menos tangível, mas com um impacto brutal e, portanto, resta-nos deixar aqui o repto das organizações portuguesas darem o exemplo e começarem a preparar-se para a implementação deste regulamento, que, recordo, aplica-se a partir de maio de 2018. Muito obrigado e um resto de bom congresso.